Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galiléia, da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham, nós ouvimos no Evangelho agora de João algo que nós escutamos de forma também repetida nos outros evangelhos, chamados sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que dizem que Jesus não foi aceito em sua própria terra, na Galiléia, que um profeta não é bem aceito. Mas nós escutamos também que diz que Jesus voltou para a Galiléia, da Judéia para a Galiléia, e foi bem recebido. Como é que é isso? Jesus, como a gente sabe, o Jesus de Nazaré, cresceu em Nazaré, que era uma aldeia da região da Galiléia. Você olha no mapa de Israel, é lá no norte, lá em cima. E por que está dizendo que ele não é recebido na sua própria terra e que ele foi recebido bem? É porque no Evangelho de João, João acentua cada vez mais essa oposição entre Jesus e as autoridades religiosas que não acolheram o Mestre, não acolheram Jesus. Então, quando ele diz que não foi recebido na sua pátria, ele não está se referindo geograficamente. Ele está se referindo às autoridades judaicas que têm o centro religioso em Jerusalém, que já é lá no sul, embaixo. Então, Jesus não foi bem recebido por aqueles que estavam lá no centro nacional e religioso. Então, dessa forma que ele diz, não foi recebido na sua pátria. E agora, na Galiléia, Jesus recebe essa proclamação de fé de um pagão que acolhe. Jesus basta dizer: vai, o teu filho vive, e esse homem crê na palavra de Jesus. Você vai ver repetidas vezes no Evangelho de João Jesus falando isso. O Filho do Homem veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus faz milagres ali, cura o cego. Jesus ressuscita na frente de todos Lázaro, isso tudo no Evangelho de João. E o povo não acolhe, fazendo sinais, milagres ali portentosos, e o povo não acolhe, não recebe Jesus. E este homem, aqui bastou Jesus dizer uma palavra, ele crê.
No Evangelho também de João, no capítulo 8, se você for conferir, no versículo 28, Jesus diz assim, que a obra de Deus é que creiais naquele que o Pai enviou. A obra de Deus é que nós acreditemos em Jesus, porque acreditando nele, nós temos acesso ao Pai e ao Espírito, a Trindade Santa. Nós temos acesso a Deus e assim podemos ter a vida eterna. Receber a vida eterna, acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, acreditar na palavra de Jesus, acreditar nele, no que ele diz. E acreditar, nós estamos falando a respeito então da virtude da fé, que por meio dela nós acreditamos mais em quem nos fala do que aquilo que se fala a nós, na autoridade de quem está falando. Depois a gente, tá certo, ele está falando isso, então o que ele está dizendo eu acredito por causa dele. É como se alguém chegasse, um desconhecido, e apresentasse a nós um alimento que a gente nunca comeu. E a gente pergunta, o que é isso? Você não sabe se é bom, se é ruim, se faz bem à saúde ou não. E esse desconhecido dissesse para você, coma, isso aqui vai lhe fazer bem. Mas aí uma pessoa conhecida, que te ama, que você também ama, chega e diz, olha, não coma isso, porque eu sei, isso vai fazer mal à sua saúde. Eu te pergunto, você vai acreditar em quem? No desconhecido ou em quem você conhece e sabe que não vai estar te enganando? É claro, a gente vai acreditar, eu não sei o que é aquilo, mas eu vou acreditar na palavra de quem está me dizendo. É assim a fé que o Senhor exige de nós. Nós devemos acreditar pela autoridade de Deus, que não engana, não se engana e não quer enganar ninguém. Então, todas as verdades da nossa fé, nós acreditamos, porque é Deus quem está falando. Quando Jesus fala da Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, por mais que mas como é que isso pode acontecer? Um pão, o vinho se transformar no corpo e sangue? Bem, primeiro eu vou ver quem é que está falando isso. Quem está falando isso é Jesus, nos seus evangelhos, e a igreja garante para nós a veracidade de tudo isso. Então eu digo, olha, eu nem sei direito como é que é, embora a igreja depois explique, coloque os termos, explique tudinho como é que é, isso, aquilo. Mas eu digo, não, eu acredito. Com São Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Então quando Jesus disse, por exemplo, no final do Evangelho de São Mateus, que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, pode ser que a gente olhe para as vicissitudes de nossa vida, as dificuldades, os problemas, a doença, às vezes os recursos parcos, né? Os recursos econômicos que às vezes se esvaiam, a gente não tem tanto e fica, será que Deus me abandonou? Espera aí, mas Ele não disse que estaria? Então se Ele disse, Ele não se enganou, não mente, está falando a verdade, Ele está. Ah, mas eu não estou sentindo. Não interessa se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo. Interessa que Ele disse. E como este homem acreditou na palavra de Jesus, nós também devemos acreditar na palavra de Jesus. Como na Eucaristia, a gente pode não sentir nada, mas porque Ele disse, nós cremos e de fato é. Nós nos dobramos, adoramos, comungamos e dizemos, Senhor, eu creio, não sinto, não vejo, mas eu creio. Então digo essas coisas porque nós podemos erroneamente basear nossa fé em Deus no sentimento de que, eu senti a presença de Deus. Não, muitos santos viveram experiências e muitos de nós vivemos de não sentir, de parecer pelos sentimentos, inclusive, que Deus abandonou e foi embora. Mas Ele disse que o nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio dele. Deus jamais nos abandonará. Isso pode ser um engano dos nossos sentimentos e pode ser o engano do inimigo de Deus.
que às vezes se aproveita para nos tentar e nos levar ao desespero, e desesperados não poder recorrer a ninguém. Não, o Senhor está conosco. E digo especialmente aqueles que agora se sentem privados e estão de fato privados de se aproximar, às vezes, de uma igreja, de um templo, dos sacramentos. Sei que não é um tempo fácil, mas dobre os seus joelhos e peça força a Deus. Peça força a nosso Senhor, que lhe sustente, lhe guarde, lhe dê forças nesse tempo de tribulação. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, coragem, Ele poderia nos dizer, meu filho, minha filha, coragem, eu venci o mundo.